Quando ele te pedir uma foto, faz isso que eu vou te falar. Meu nome é Ítalo Ventura, eu sou especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu estou quebrando o código dos homens para você se sentir confiante na hora da conquista e conquistar e viver um relacionamento de alto valor. Eu vou te explicar aqui um truque de programação neurolinguística da forma mais assertiva para quando um cara te pedir uma foto. Digamos que você está lá conversando com aquele cara e já criou uma conexão. Vamos ignorar aquele cara sedento, parece um cachorro sedento por um frango de padaria, que só fala, oi, manda uma foto, oi, começa a falar sacanagem. Esse tipo de pessoa a gente ignora, tá? Ítalo, se acontecer isso no meu Instagram, se acontecer isso no meu aplicativo de paquera, deleta o cara, exclui ele, bloqueia ele, não gasta energia com esse tipo de cara. Eu estou te explicando um truque para aquele cara mais apressadinho, mas que você gosta dele, que você tem intenções com ele, tá? Eu vou te explicar aqui a teoria do meio do rio. E não foi algo que eu inventei, não. Eu li a primeira vez sobre isso com um cara chamado Daniel Siegel e a Tina Payne Bryson. Não sei se é assim que o nome que se fala. Mas o Daniel, ele é um psiquiatra formado por Harvard e cheio de especializações aí em programação neurolinguística. O cara é fera. E a Tina é uma psicoterapeuta. Quando eu li a primeira vez sobre isso, foi num livro muito interessante que fala sobre o comportamento humano, o cérebro e tudo mais. Eu vou te dividir aqui a teoria do meio do rio. O que é isso? Você está conversando com aquele cara, só que você sente que ele está um pouquinho apressadinho, tá? E ele começa a falar coisas mais quentes, começa a avançar o sinal, digamos assim. Se você tem interesse com aquele cara, a forma errada, digamos assim, errada entre aspas, tá? Não existe forma errada se o cara avançou o sinal de uma forma que ofendeu você. Aí você bloqueia logo. Agora, se o cara tá muito avançadinho, eu vou te explicar como trazer ele para... Calma aí, não é o momento certo de ter essa conversa, tá? Digamos que ele começa a falar algo apressadinho. Quando esse cara tá assim, ele está indo, digamos, para o meio do rio, né? A gente tem, basicamente, nosso cérebro é dividido de duas formas, de forma simplista. Lado direito e lado esquerdo. Ou seja, o lado esquerdo mais racional e o lado direito mais emocional. Quando esse cara ele tá indo começa a falar sacanagem, começa a fantasiar muitas coisas, ele tá indo pro lado mais emocional. É como se ele tivesse pegado um barquinho e ido lá pro meio do rio. Ele tá se afastando da margem. A margem é quando ele tá racional, ele está seguro. E ele tá lá no meio do rio, tá indo no meio do rio. O que você tem que fazer? Se o cara avançou o sinal, ao invés de você cortar abruptamente, você tem que trazer ele para a margem. Ao invés de, vem para a margem, sabe? Traz ele para a margem, ou seja, traz para o racional. Porque se você fala assim, que história é essa? Que papo torto? Você foi muito abrupta. Claro, se o cara não te ofendeu, a gente não está lidando com esse tipo de homem, tá? Se o cara só está avançando, você tem que trazer ele para o rio ao invés de falar assim, tá, mas por que você está falando isso? Tá, mas você está muito apressado, sai daí, sabe? Vai trazendo ele para o rio, ao invés de ser muito bruta nessa conversa. Como é que você traz ele para o rio? Você vai trazendo até a hora que você fica racional de novo. É assim que você fala, por exemplo, com crianças. A criança tem um filho de 3 anos, uma filha de 1 ano e meio. Tem hora que eles estão muito emocionais, começam a gritar e chorar. Se eu começar a explicar para ele, filho, não chora, para de fazer isso, que bobeira, sei lá. Ou por que você está chorando? Não precisa fazer isso. Se eu fico falando de forma racional com ele, ele não vai entender. Então eu tenho que ser emocional. Por exemplo, filho, está frustrado? O que está acontecendo? O que você está sentindo? Eu estou me conectando com ele para trazer ele para a margem do rio. Com esse cara é a mesma coisa. Ele está muito emocional. O que você faz com ele? Eu vou te dar uma frase para você falar com esse tipo de cara agora. Anota aí. Imagina que o cara está falando isso, você pode falar algo parecido e adapta para a sua realidade, tá? Eu vou dar um exemplo só. Você fala assim, nossa, eu tô indo colocar minha camisola agora. Ou eu tô indo colocar meu pijama, eu tô indo deitar. Eu falei camisola para você ainda deixar ele na margem do rio para trazer. Por quê? O homem é visual. Então ele vai ficar imaginando você com aquela camisola e vai ficar mais doido ainda. Foi um pouco de sacanagem aí. Eu confesso que eu quis ser ruim com aquele cara, tá? Então você fala assim, nossa, eu tô colocando minha camisola agora. Se eu te mandar uma foto, você vai ficar muito apaixonada por mim. E aí não vai largar do meu pé. Tem um momento certo pra gente ter essa conversa. Aí você tá trazendo ele. Tá vendo que você não foi bruta? Você pegou ele no rio, foi puxando, bum, e ele veio pra cá. Ele vai falar assim, nossa, mas manda uma foto. Você vai ficar muito apaixonado. Você queria, né? Mas vai ter um momento certo. Você vai trazendo ele pra margem do rio. Se não foi bruta, ei, para com isso. Não jogou um balde de água fria na emoção dele. Claro, estou
partindo do pressuposto que ele é um cara respeitoso que só tá animadinho, tá? Se for um cara um boçal, você vai lá e bloqueia, nem continua com isso. Partindo do pressuposto que ele é um cara legal, mas que tá assanhadinho. Você vai trazendo ele pra margem do rio. Se você é bruta, do nada, e fala, você tá jogando um balde de água fria e a coisa vai, nossa, não sabe brincar, sabe? Aquela coisa que fica na mente. Ou se você dá muita corda, talvez prematuramente, vai ficar uma coisa só química e sem conexão. Então vai escalando. Ítalo, não pode falar isso? Pode esquentar a relação? Pode, mas tem a hora certa, principalmente quando vocês estão com muita conexão emocional. Eu estou assumindo, eu estou alucinando que vocês estão no começo de uma conversa, tá bom? Então lembra, quando o cara começa a fazer isso, ele foi para a margem do rio. E nessa frase, além da gente dar uma brincada com ele, que eu faço ele criar uma imagem, eu falo, não é agora. Trago ele para a margem do rio. E ainda jogo uma sugestão. Se eu fizer isso, você não vai parar de pensar em mim. Aí é uma outra coisa, uma outra maldade que a gente está colocando, que é sugerir. O nosso cérebro trabalha muito no se isso, então aquilo. Então, se eu te mandar, olha aquilo que vai acontecer. E é essa a sugestão. E aí o cara vai ficar cada vez mais doido porque você deu um comando para o cérebro dele. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. E se inscreve no meu canal. Assina o meu canal, se inscreve, clica nesse botão vermelho inscrever-se para você assinar o meu canal. E depois que você se inscreveu no meu canal, toca nesse sino, badala esse sininho para toda vez que eu vir aqui quebrar o código dos homens, você ser notificada, tá bom? E agora pra gente finalizar, depois que você assinou o meu canal, clique em assinar meu canal, tá? Se inscreve aí. Depois que você se inscreveu, assinou meu canal, vai no meu Instagram, @ItaloVentura. A gente vai se conectar muito mais. Lá eu mostro meu dia a dia, como é que é meu dia a dia, respondo dúvidas, faço os lives, posto conteúdos inéditos e mostro um pouquinho do meu dia a dia com a minha família. Os meus 2 filhos, o Bento, a Cel e a minha esposa linda, a Flávia. Então vai lá agora no meu Instagram, @ItaloVentura e comenta, Ítalo, vim do YouTube, porque eu vou adorar saber. Vai lá agora no @ItaloVentura no Instagram. Vai lá. Beijo!